Graça e paz, meus queridos. Que alegria estarmos juntos novamente nesse nosso espaço de aprendizado e reflexão. É uma benção poder compartilhar esses momentos, buscando aprofundar nossa fé e nosso conhecimento da palavra. E hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com cada um de nós, viu? Uma questão que às vezes a gente tenta evitar, mas está sempre ali, batendo na porta do nosso coração. A carnalidade, essa tendência da nossa natureza humana e a importância de estarmos sempre vigilantes no espírito. Sem dúvida. É um assunto fundamental para quem busca uma vida cristã autêntica. Afinal, não podemos ignorar essa realidade da nossa carne, né? E para começar a nossa conversa de hoje, a gente vai usar como ponto de partida algo bem familiar para nós brasileiros: o carnaval. Carnaval. É isso mesmo. O carnaval, com toda a sua energia, com a busca intensa por prazer e alegria, pode servir como um espelho para a gente olhar para dentro da gente mesmo. Interessante essa analogia. E como o carnaval se relaciona com a carnalidade? Porque mesmo quem não participa da festa, quem não está lá no meio da folia, será que está livre dos desejos, das tentações que se manifestam de forma tão intensa nesse período? Ah, entendi. É como se o carnaval amplificasse certas inclinações que já existem dentro de nós, né? Exatamente. E para nos guiar nessa jornada de autoconhecimento, vamos nos aprofundar nas ideias de um pastor que tem se dedicado ao estudo da palavra e ao ensino. O pastor Leonardo Neves, da Igreja Atitude Aroama. Conheço o pastor Leonardo. Ele tem uma forma muito clara e direta de pregar, nos desafiando a encarar as verdades bíblicas de frente. É isso mesmo. E a mensagem dele que a gente vai analisar hoje é impactante. Não se engane, a carnalidade está dentro de você. Uma mensagem que já nos alerta de cara, né? Sem rodeios. Pois é. Uhum. E nesse nosso mergulho, não vamos fazer aquele resumo tradicional no final, não. A ideia é a gente explorar os pontos principais da mensagem do pastor Neves com uma linguagem acessível, dentro da nossa visão cristã protestante, para te levar a uma reflexão pessoal. O objetivo é a gente se aprofundar no tema e entender como essa carnalidade se manifesta na nossa vida e o que a gente pode fazer para vencê-la. Isso aí. E o pastor Leonardo Neves, logo no início da pregação, ele usa a imagem do carnaval para ilustrar essa busca desenfreada por prazer, essa vontade de extravasar que muitas vezes a gente vê nessa época. E ele deixa claro que essa busca não é algo restrito só a quem está na festa, né? Isso. Ele diz, e eu vou citar as palavras dele, não se engane. Essas inclinações carnais reveladas no carnaval estão dentro do Leonardo e dentro de você. Uau! Direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto e para mostrar como a nossa fé pode ser frágil, como a gente precisa estar sempre atento, ele traz a história de um personagem bíblico muito conhecido, o rei Salomão. Salomão. Mas ele era considerado um homem sábio, abençoado por Deus? Sim, ele era. Mas a história dele também nos mostra como a gente pode se desviar dos caminhos do Senhor, mesmo tendo tudo para dar certo. A gente encontra essa história em 1 Ares, capítulo 3, versículo 3, e depois no capítulo 11, do versículo 1 ao 8. É verdade. Salomão tinha uma linhagem abençoada. Recebeu sabedoria de Deus, um reino próspero, mas acabou se perdendo no caminho. E é aí que o pastor Leonardo nos lembra da advertência que Davi, o pai de Salomão, fez para o filho. Davi, que também teve suas falhas, mas que se arrependeu e buscou a Deus de todo o coração, ele sabia dos perigos que a gente enfrenta nessa caminhada. E que advertência Davi deu para Salomão? Ele disse: meu filho, tu sabes quem é o Deus do teu pai e sabes o caminho que tenho andado. Se deixares dominar pelas palavras que me nortearam, tu viverás. Contudo, se tu não fores prudente com essas palavras, tu irás perecer. Que forte. É um alerta para todos nós, né? A gente não pode se descuidar. Exatamente. E Davi continua mostrando como a gente precisa ter essa consciência da nossa fragilidade. E Davi sabia que aquele que comemora a sua espiritualidade de hoje não tem noção do risco que corre para o que vem amanhã. Caramba! Essa frase mexe com a gente, né? A gente nunca pode achar que está livre do perigo. A gente nunca pode se acomodar, achar que já venceu todas as batalhas. E o pastor Neves fala de um perigo que a gente precisa estar muito atento. A mornidão espiritual. Mornidão espiritual, o que é isso? É quando a gente começa a se acomodar na fé, sabe? A gente não abandona Deus completamente, mas também não se dedica de corpo e alma. É como se a chama da fé estivesse fraquinha, quase apagando. Entendi. É como se a gente estivesse na igreja, mas não com a igreja. Com Deus, mas não totalmente para Deus. Isso, é como se a gente estivesse ali, mas com o coração dividido. E aí ele faz a primeira de 3 afirmações muito importantes sobre os desejos da carne. Vida com Deus hoje, não. É garantia de vida com Deus amanhã. É verdade. Não podemos viver do passado, né? As experiências que a gente teve com Deus não nos garantem a vitória no presente. É isso aí. E ele complementa essa ideia dizendo, a fé de ontem te fortalece, mas a fidelidade de hoje que te mantém de pé. Ou seja, precisamos renovar nosso compromisso com Deus a cada dia, né? Exatamente. E aí ele usa a história de Naamã, aquele comandante sírio que era um homem poderoso, mas que escondia uma doença terrível, a lepra,
para ilustrar essa fragilidade que pode estar escondida em nós. A lepra era uma doença que causava grande sofrimento, né? E era vista como um sinal de impureza. Sim, era uma doença muito difícil. E Naaman, por fora, era forte, imponente, mas por baixo da armadura ele estava sofrendo, estava podre por causa da lepra. E é assim que a gente pode estar por dentro, né? Mesmo que por fora a gente pareça forte na fé. Faz sentido. A gente pode estar escondendo feridas, pecados que precisam ser curados por Deus. E a segunda afirmação do pastor Leonardo Neves é: após um desejo da carne atendido, sempre virá outro. É como se a gente abrisse uma porteira, né? Um desejo leva a outro e a gente vai se afastando cada vez mais de Deus. É como se fosse um imã atraindo mais e mais desejos. E ele usa o exemplo de Salomão, que depois que começou a se desviar, já não aceitava mais a palavra de Deus. A gente vê isso em Reis, capítulo 11, versículo 40. E essa é uma armadilha perigosa, né? A gente vai cedendo aos poucos até que se torna insensível à voz de Deus. E aí o pastor Neves faz uma pergunta que coloca a gente para pensar. Deixa eu te perguntar. Você tá na fé? Ele está se referindo a 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, que diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Uma pergunta que nos leva a um autoexame, né? A gente precisa avaliar se nossa fé é genuína, se estamos realmente buscando a Deus. É isso aí? E ele usa uma ilustração bem simples para mostrar como o inimigo age de forma sutil para nos desviar do caminho. Ele fala da situação de estar na casa de um parente que te oferece uma bebida. Pode ser só um gesto de gentileza, mas se você não tiver cuidado, pode acabar cedendo a algo que não te faz bem. Às vezes a gente cai em tentação sem perceber, né? É importante estarmos atentos aos detalhes, às pequenas coisas que podem nos desviar. E por fim, ele faz a terceira afirmação. Se não interrompermos nossa rebeldia, logo as consequências podem ser incalculavelmente desastrosas. E aí ele volta, por exemplo, de Salomão, que acabou tendo 700 esposas e 300 concubinas e se envolveu com a idolatria, construindo altares para deuses pagãos como Moloque, que exigia sacrifício de crianças. Que horror. As consequências da desobediência de Salomão foram terríveis. Eram terríveis. E o reino de Israel se dividiu. Seus descendentes sofreram muito por causa das escolhas dele. E para nos ajudar a entender como a gente pode vencer a tentação, ele compartilha uma ilustração do pastor Clodir, que fala que a tentação dura em média 3 minutos. Se a gente conseguir resistir por esse tempo, a gente vence. 3 minutos. Parece pouco tempo, mas na hora da luta, cada segundo é precioso, né? É verdade. E o pastor Clodir diz: se você tiver 3 minutos de resistência, você se torna um santo. Não é que a gente vai ser perfeito, mas a gente vence aquela batalha específica. E aí, diante de tudo isso, eu te pergunto: será que você não precisa apertar o stop hoje? Em qual área da sua vida você tem dado espaço para a carnalidade, onde você vai dizer não para a tentação? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, né? Não podemos adiar a decisão de resistir ao pecado. As consequências podem ser muito sérias. Mas se você está me ouvindo agora e se sentindo desanimado, achando que já errou demais, eu quero dizer, com a mesma compaixão do pastor Leonardo Neves: ei, eu não vim aqui hoje falar de passado, mas de futuro. É isso aí. É isso aí. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de trilhar um novo caminho. O nosso Deus é um Deus do presente que olha para o nosso coração. Ele nos conhece profundamente e nos ama incondicionalmente. E Ele quer nos ver prosperar, ter uma vida abundante, cheia de alegria e paz. Por isso, te convido agora a fazer uma reflexão sincera sobre tudo que a gente conversou hoje. Pense na sua própria carnalidade, nas áreas da sua vida que você precisa vigiar, nos momentos que você precisa apertar o stop. Que essa mensagem possa te inspirar a buscar a Deus com mais intensidade, a resistir à tentação e a viver uma vida que o agrade. Que a gente possa guardar no coração a história de Salomão e aprender com os erros dele. Que a gente possa ser vigilantes e buscar a Deus de todo o nosso coração. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você.